Oi pessoal, tudo bem? Hoje a videoaula é dessa regatinha, que é uma regatinha que eu fiz no final do ano passado pra mim, e os meus seguidores no Instagram gostaram e pediram pra eu fazer a videoaula, e eu prometi que eu iria começar as aulas de 2023 ensinando a fazer ela. Então a gente tá aqui para eu mostrar para vocês a receita dessa regatinha que a gente vai confeccionar com Fiwane. Vocês acompanhem aí na lateral do vídeo a lista de material completa que a gente vai precisar. E se vocês quiserem ver outros modelos de blusinhas que tem aqui no canal, é só você clicar no botão que tá aparecendo aí no topo do seu vídeo. E se vocês também quiserem me acompanhar no Instagram, é @eu.biaferreira, do jeito que está aparecendo aí na sua tela. Também vou deixar o link direto pro meu Instagram aqui nos comentários, tá bom? Fixado nos comentários. Curta, compartilhe, comente, se inscreva no canal e vamos começar. E eu já vou começar essa videoaula passando para vocês todas as medidas que vocês irão precisar para confeccionar a peça de vocês. Então, eu já peço que vocês peguem aí o papel e um lápis para poder anotar as informações importantes. A primeira medida que a gente vai precisar, que eu vou chamar de medida 1, é a circunferência do busto. Na tabela que está aparecendo aí na tela de vocês, está a minha sugestão de circunferência do busto para os tamanhos P, M, G e GG. Vocês podem seguir a tabela ou vocês podem tirar a medida diretamente no corpo de quem vai utilizar, que é só pegar uma fita métrica, vir nessa direção, na parte mais alta, sobre o busto e medir de forma circular. Tá bom? Aí vocês terão a medida 1, que é a medida da circunferência do busto. A medida 2, que vocês irão precisar, é a medida do comprimento da peça. É até onde vocês querem que a peça alcance no corpo de quem vai vestir. Nesse caso, eu não vou passar a tabela de medida, porque isso aí vai depender muito do que o cliente quer, do que você quer, se você quer uma peça mais curta, se você quer uma peça mais comprida, e também isso vai depender da altura de quem vai utilizar. Mas para você saber o comprimento da peça, você vai colocar a fita métrica sobre o ombro de quem vai utilizar, vai passar a fita métrica por cima do busto e vai parar no momento em que alcançar o comprimento que você quer que ela fique. Tá bom? Aí, você vai ter a nossa medida 2, que é a medida do comprimento da peça. A terceira medida, medida 3, é a altura da cava do braço. Na tabela que está aparecendo aí na tela de vocês, estão as minhas sugestões de altura da cava do braço para os tamanhos P, M, G e GG. Vocês podem seguir a tabela ou vocês podem tirar a medida diretamente no corpo de quem vai utilizar. Para isso, vocês vão pegar uma fita métrica, vão vir nessa linha aqui das axilas, tá? Em direção às axilas, colocar a fita métrica no ombro e medir até a profundidade que você quer que fique a cava do braço. Lembrando que você não vai circular o braço, você vai medir de forma reta. Você pode medir no corpo de quem vai utilizar ou você pode tirar a medida diretamente em uma peça que a cliente use, tá bom? São aí sugestões possíveis para você descobrir a altura da cava do braço, que é a medida 3. A gente também tem a medida 4, M4. E a medida 4, pessoal, é referente ao tanto que você irá trabalhar de forma circular na peça, olhem só. Tanto que você vai trabalhar de forma circular até chegar no momento de abrir a cava do braço. Tá? A medida 4, para você descobrir, você precisa ter a medida 2, que é o comprimento da peça, e a medida 3, que é a cava do braço. E aí, o que que vocês vão fazer? A medida 4 é igual a medida 2 menos a medida 3. Ou seja, vou usar aqui o exemplo em números reais, para ficar mais fácil de vocês entenderem. Digamos que vocês irão fazer a peça com 20 centímetros de cava do braço e 50 centímetros de comprimento da peça. Então, é 50 menos 20, que é igual a 30. 30 é a medida 4. É o tanto que vocês irão trabalhar de forma circular até chegar o momento de abrir a cava do braço. Então, eu espero que vocês tenham entendido. Mas, pessoal, se restou alguma dúvida em relação a isso aqui, vocês podem me procurar lá no Instagram
@eu.biaferreira. Novamente, eu vou repetir, vou deixar o link direto para o meu Instagram nos comentários desse vídeo, tá? Então, qualquer dúvida, vocês podem me procurar por lá. Ok, pessoal? Então, vamos começar. Para iniciarmos o nosso trabalho, a gente vai fazer o nosso cordão de correntes, e esse cordão de correntes precisa ser múltiplo de 12, ou seja, você vai fazer 12 correntes, mais 12 correntes, mais 12 correntes, até você atingir a medida que você precisa, que é a nossa primeira medida, a medida da circunferência do busto. Depois que você atingir a medida que você precisa, você vai fechar em círculo com um ponto baixíssimo. Pessoal, meu cordão está pequeno porque eu vou fazer primeiramente uma amostra do ponto e depois eu vou passar aqui pro tamanho original da peça, tá bom? Depois que você fecha, você faz 3 correntes para subir, que equivale a um ponto alto. E aí, você vai fazer mais 10 pontos altos, um para cada corrente da base, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pontos altos, que somadas as 3 correntes que você fez, vão equivaler a 11 pontos altos. Depois desse bloco de 11 pontos altos, você vai fazer uma correntinha de separação, pular um ponto da base, e a partir do segundo ponto, você vai repetir esse bloco de 11 pontos altos, tá bom? Então, você vai fazer 11 pontos altos, depois de 11 pontos altos, você vai novamente repetir a separação de uma corrente. E vai fazer isso por toda a volta. 11 pontos altos, uma corrente. 11 pontos altos, uma corrente, ficando dessa forma aqui. Chegando aqui no finalzinho da carreira, uma correntinha sobrando na base, a gente vai fazer uma corrente. Vamos na terceira corrente, contando de baixo para cima, e vamos fazer um ponto baixíssimo, para encerrar a nossa primeira carreira. Vamos fazer 3 correntes para subir, que mais uma vez irão equivaler a um ponto alto. E vamos fazer 2 pontos altos, um para cada ponto da base. Então, aqui eu venho no primeiro e faço um ponto alto. No segundo, eu faço outro ponto alto. Ficando dessa forma aqui. Vamos fazer 2 correntes, pular 2 pontos da base. E no terceiro ponto, a gente vai fazer um ponto alto duplo. Dessa forma. 2 correntes, mais uma vez a gente pula 2 pontos da base, e a partir do terceiro ponto, a gente faz 7 pontos altos, sendo que o primeiro ponto alto vai ficar sobre um ponto alto na base, o segundo no ponto alto seguinte, o terceiro no ponto alto seguinte, o quarto ponto alto vai ficar sempre nesse espaço aqui, aí o quinto já vai para o próximo bloco, no primeiro ponto alto, o sexto no segundo ponto alto da base, e o sétimo no terceiro, ficando sempre assim a distribuição. E aí, a gente começa a repetir esse trecho aqui. 2 correntes, pula 2 pontos da base e faz um ponto alto duplo no terceiro ponto. 2 correntes, pula 2 pontos da base e a partir do terceiro ponto, a gente faz 7 pontos altos duplos. E a gente vai repetindo até ficar dessa forma aqui. Chegando aqui no final da carreira, fiz o ponto alto duplo, fiz as 2 correntes, vou pular 2 pontos da base e vou fazer o restante dos pontos altos. Quando a gente iniciou a carreira, a gente fez 3 pontos altos. Para completar 7, faltou 4, é exatamente a quantidade de pontos altos que a gente vai fazer agora. Eu já fiz 3, o quarto, como eu disse, fica sempre no espaço. E agora, eu venho nas 3 correntes que eu iniciei essa carreira, as 3 correntes que também equivalem a um ponto alto, e vou fazer um ponto baixíssimo. Então, aqui a gente tem os 7 pontos altos. Vou fazer 3 correntes, que equivale também a um ponto alto, e mais 3 correntes, que são correntes de separação. Venho aqui para o espaço antes do ponto alto duplo e vou fazer um ponto baixo. Sobre o ponto alto duplo, eu faço outro ponto baixo. Depois do ponto alto duplo, eu faço mais um ponto baixo, ficando assim 3 pontos baixos seguidos. Vou fazer 3 correntes, pulo os 2 primeiros pontos altos do grupinho de 7
E a partir do terceiro, eu faço 3 pontos altos, um para cada ponto da base. Ficando dessa forma. Agora é só a gente repetir 3 correntes, um ponto baixo antes do ponto alto duplo, um ponto baixo sobre o ponto alto duplo e um ponto baixo depois do ponto alto duplo. 3 correntes, pulo os 2 primeiros pontos altos da base e a partir do terceiro eu faço 3 pontos altos, um para cada ponto e sigo assim até o final da carreira. Chegando aqui no final da carreira, fiz os 3 pontos baixos, fiz as 3 correntes, vou pular os 2 primeiros pontos da base e vou completar os 3 pontos, tá? Então, como as 3 correntes iniciais que eu fiz equivalem a um ponto alto, faltam apenas 2. 1, 2. Aí, eu venho na terceira corrente, contando de baixo para cima, e faço um ponto baixíssimo, fechando assim os 3 pontos altos. Ok? Agora, vamos para a próxima carreira. E a nossa próxima carreira, pessoal, é simplesmente a repetição dessa que a gente acabou de fazer. Você vai fazer tudo igual. Então, eu vou começar aqui com 6 correntes, 3 que equivalem a um ponto alto e 3 que são correntes de separação. Onde tem ponto baixo, eu vou fazer um ponto baixo. 1, 2, 3. Então, aqui ficou ponto baixo sobre ponto baixo. 3 correntes de separação. Onde tem ponto alto, eu faço ponto alto. Então, aqui eu tenho o primeiro ponto alto sobre o primeiro ponto alto da base, o segundo ponto alto sobre o segundo ponto alto da base, o terceiro ponto alto sobre o terceiro ponto alto da base. E aí, eu repito exatamente a mesma coisa. Pronto, finalizei a carreira exatamente igual como eu fiz anteriormente. Vou fazer agora 3 correntes para subir, que equivalem a um ponto alto. Aqui eu tenho 3 correntes, tá? Que antecedem os 3 pontos baixos. Eu venho na primeira corrente e faço um ponto alto. Na segunda corrente, eu faço outro ponto alto. Ficando dessa forma aqui. Vou fazer 2 correntes e sobre o segundo ponto baixo do meio desses 3, eu vou fazer um ponto alto duplo. Ficando dessa forma. Vou fazer 2 correntes. Aqui, novamente, eu tenho as 3 correntinhas, que dessa vez vem depois dos 3 pontos baixos. Eu vou pular a primeira correntinha e na segunda eu vou fazer um ponto alto. É o primeiro ponto alto. Na correntinha seguinte, eu vou fazer o segundo ponto alto. Aí, eu tenho 3 pontos altos na base. Eu vou fazer um ponto alto para cada um deles. Então, eu faço o terceiro, o quarto e o quinto ponto alto. Novamente, eu tenho aquelas 3 correntes. Então, eu venho para a primeira correntinha e faço o sexto ponto alto. Na segunda, eu faço o sétimo ponto alto. Ficando assim um bloco de 7 pontos altos. Depois que você faz os 7 pontos altos, você repete isso aqui, olhem só. 2 correntes, um ponto alto duplo sobre o ponto baixo central da base. 2 correntes. E aqui, a partir da segunda corrente, desse cordãozinho de 3 correntes, eu começo a fazer os 7 pontos altos seguidos novamente. Sempre lembrando de fazer 2 pontos altos nas correntes, 3 pontos altos sobre os 3 pontos altos da base e 2 pontos altos nas correntes seguintes, para totalizar 7. Depois de 7 pontos altos, você repete 2 correntes, um ponto alto duplo no segundo ponto baixo da base, 2 correntes, e aí a gente começa tudo de novo. Cheguei aqui no finalzinho da carreira, venho na terceira corrente contando de baixo para cima, faço um ponto baixíssimo, e aqui na base eu tenho os 7 pontos altos. A nossa carreira, a nossa barrinha está dessa forma, e agora a gente vai para a última carreira para encerrar a barra inicial da nossa peça. Eu venho aqui fazendo 3 correntes, e eu vou fazer aqui 10 pontos altos, que junto às 3 correntes irão totalizar 11. A gente está repetindo aqui a primeira carreira que a gente fez. Então, eu venho aqui no ponto alto seguinte da base e faço o primeiro ponto alto. No ponto alto seguinte, o segundo. Aqui eu tenho 2 correntes, então, eu vou fazer 2 pontos altos, o terceiro e o quarto. Sobre o ponto alto duplo, eu faço o quinto ponto alto. Novamente, 2 correntes, então, eu faço o sexto e o sétimo. Aí, eu tenho aqui
7 pontos altos na base. Eu venho no primeiro ponto alto, faço o oitavo. No segundo, faço o nono. E no terceiro, eu faço o 10º. Nesse momento, somando as 3 correntes que eu fiz para subir, eu tenho 11 pontos altos. Aí, eu faço a correntinha de separação, pulo um ponto da base e a partir do segundo ponto, eu começo tudo de novo. A partir de agora, eu faço 11 pontos altos diretos, tá? 2, 3, aí aqui nas 2 correntes eu faço o 4º e o 5º ponto, sobre o ponto alto duplo, o 6º, sobre as 2 correntes aqui eu faço o 7º e o 8º ponto, sobre o primeiro ponto alto aqui do bloco eu faço o 9º, no segundo o 10º, no terceiro, o 11º, e depois de 11 pontos altos, eu faço uma correntinha, pulo um ponto da base, e a partir do segundo ponto, eu recomeço tudo de novo, fazendo assim até o final da carreira. Chegando aqui no finalzinho, fiz os 11 pontos altos, vou fazer uma correntinha e um ponto baixíssimo na terceira corrente, contando de baixo para cima, e nesse momento a gente encerra a barrinha inicial da nossa peça, tá? Agora, a gente vai passar para o ponto principal da nossa peça, que é um ponto super rápido e super fácil de fazer. Vamos fazer aqui 3 correntes, que equivale a um ponto alto, e vamos fazer mais 3 correntes, que são correntes de separação. Vamos pular 5 pontos da base. 1, 2, 3, 4, 5. E no sexto ponto, a gente vai fazer um V da seguinte forma. Um ponto alto, uma corrente e um ponto alto no mesmo lugar. Ficando dessa forma aqui. Vamos fazer 3 correntes de separação e mais uma vez a gente pula 5 pontos da base. 1, 2, 3, 4. Aqui eu tenho a correntinha de separação da base, ela também conta como ponto, então eu vou pular ela também. 5. Aí eu vou para o ponto seguinte e faço o V. E a nossa primeira carreira é só isso aqui. Fez o V, 3 correntes. Pula 5 pontos da base, no sexto ponto, outro V. Vamos fazer isso até o final da carreira. Olhem só como está a nossa carreira. Tô chegando aqui no finalzinho, fiz um V, fiz as 3 correntes, vou pular os 5 pontos da base aqui, que com o espaço conta como ponto. Então, o sexto ponto é exatamente onde eu saí com 6 correntes para iniciar essa carreira. Então, nesse sexto ponto, eu vou fazer um ponto alto. Vou fazer agora, pessoal, um ponto baixo, tá? Um ponto baixo que eu vou fazer na terceira corrente, contando de baixo para cima. Fazendo um ponto baixo, eu tenho aqui um V. Esse ponto baixo, ele equivale a uma corrente de separação do V. Só que quando eu fecho com um ponto baixo, eu coloco a agulha exatamente no centro do V, que é onde eu vou subir para a próxima carreira. E para a próxima carreira, para a nossa segunda carreira do nosso ponto principal, eu vou fazer 5 correntes. A anterior eu comecei com 6, agora a segunda carreira eu começo com 5. 1, 2, 3, 4, 5. Venho aqui nesse espaço de 3 correntes e faço um ponto baixo. 2 correntes. Dentro do V, eu faço outro V. Sempre o V é feito com um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. 2 correntes, um ponto baixo, no espaço de 3 correntes, 2 correntes, um V dentro do V. 2 correntes, um ponto baixo no espaço de 3 correntes, 2 correntes, um V dentro do V, e a gente segue dessa forma até o final da carreira. Chegando aqui no finalzinho da carreira, fiz o ponto baixo no espaço de 3 correntes, vou fazer 2 correntes. Aqui onde eu saí com 5 correntes, eu vou fazer um ponto alto dentro do espaço do V mesmo, tá? E vou fechar exatamente da mesma forma que eu fechei o V da carreira anterior, com um ponto baixo que eu vou fazer na terceira corrente, contando de baixo para cima. Ficando dessa forma. Pessoal, o nosso ponto principal é feito
por essas duas carreiras repetidas, simplesmente essas duas carreiras aqui. Ou seja, a nossa terceira carreira é repetição da primeira, assim como a nossa quarta vai ser repetição da segunda, e aí a gente fica repetindo essas duas carreiras. Super simples, super rápido de fazer. A nossa primeira carreira, a gente sobe com 6 correntes. Lembre-se disso, quando você estiver repetindo a primeira carreira, você vai subir com 6 correntes, 3 que equivalem a um ponto alto e 3 que são correntes de separação. Quando você estiver subindo a segunda carreira, são 5 correntes, 3 que equivalem a um ponto alto e 2 correntes de separação. Fez as 6 correntes, você vai direto para o V e faz outro V. 3 correntes de separação, vai para o V seguinte e faz um outro V. Como você pode ver, é exatamente igual à primeira carreira. Você vai fazendo isso até o final. Chegou no final, você sobe para a nossa próxima carreira, encerrando sempre o V da maneira que a gente encerrou as duas carreiras anteriores, tá? Com um ponto baixo. E aí, você vai repetindo carreira por carreira até você chegar no tamanho que você precisa. E qual é o tamanho que você precisa? O tamanho que você precisa é a quarta medida que você anotou aí, tá bom? A quarta medida que você anotou é o tamanho que você vai trabalhar. Você vai medir desde o começo até chegar na sua quarta medida. Eu vou avançar o meu trabalho e eu já vou voltar com ele do tamanho original. Bem, pessoal, então aqui tá o meu trabalho já mais avançado e no tamanho original. Agora, a gente passa para a etapa de abrir as cavas do braço e o decote. Primeiramente, a gente vai abrir os 2 pontos de cava do braço e o primeiro ponto vai ficar justamente onde a gente encerrou a última carreira. Pessoal, aqui é o seguinte, vou chamar aqui a atenção de vocês para um detalhe. A última carreira que eu trabalhei foi a carreira em que eu faço V e 3 correntes. Eu sugiro que vocês deixem a última carreira de vocês também nessa aqui, porque assim vocês irão conseguir acompanhar o que eu vou fazer com mais tranquilidade, tá bom? Não quer dizer que se você deixar na outra carreira, que é a carreira repetição da carreira 2, vocês não irão conseguir. Conseguem, mas aí é um processo um pouco diferente, tá? Os pontos vão começar e vão finalizar de uma forma diferente, então aí vocês terão que adaptar sozinhos. Mas se vocês quiserem seguir exatamente como eu vou mostrar aqui, o ideal é que vocês parem nessa carreira aqui também, tá bom? Bem, o primeiro ponto de cava vai ficar justamente onde a gente encerra a carreira. Eu venho aqui no fio, observem que eu não arrematei, e o primeiro ponto de cava vai ser justamente nesse V, onde a gente encerra a carreira. Eu vou colocar o marcador aqui na alcinha, até mesmo para ela não soltar. Para encontrar o último ponto de cava, eu vou mostrar aqui uma maneira bem simples, tá? Observe que esse V aqui, em que eu acabei de colocar o marcador, que é o V que encerra a carreira, eu vou jogar ele pro cantinho e ele vai ficar aqui sozinho. Mas os outros Vs formarão pares, assim, um em cima do outro, tá? Essa parte que está para frente, os Vs ficarão bem em cima dos Vs que estão na parte de baixo. Você precisa arrumar o seu trabalho dessa forma. Olhem só, o V aqui, onde está o marcador, que é o primeiro ponto de cava, ele tá aqui sozinho, mas o próximo, olhem só, um em cima, o outro bem embaixo, um em cima, o outro bem embaixo. Então, você vai arrumar o seu trabalho fazendo aqui um V em cima do outro, tá? Para ficar aqui em par. Quando você chegar aqui no finalzinho, você vai ver que tem outro V sozinho, que é o V que forma o par com aquele que tá lá com o primeiro marcador. Então, nesse V que tá do outro lado sozinho, você vai colocar o marcador também. E dessa forma, está marcada os nossos 2 pontos de cava. Então, com os 2 pontos de cava marcados, a gente vai começar a trabalhar a parte da frente da peça. O que eu vou fazer aqui? Eu vou subir a nossa próxima carreira, que é a carreira repetição da carreira 2, que a gente começa com 5 correntes. Eu vou subir aqui e vou dar continuidade até eu chegar próximo ao segundo marcador, tá bom? Quando eu chegar próximo do segundo marcador, eu volto para mostrar para vocês como é que vocês vão encerrar deste lado. Bem, aqui eu já me aproximo do marcador, que é o segundo ponto de cava. Fiz aqui um V sobre o último V antes do V onde está o marcador. Vou fazer 2 correntes, um ponto baixo nas 3 correntes, 2 correntes. E aqui é o seguinte,
eu vou fazer dentro desse V onde está o marcador apenas um ponto alto. Dessa forma aqui. Pessoal, é o seguinte, a gente vai dar continuidade, mas a gente vai sempre fazer uma diminuição no começo e no final da carreira, tá bom? Por enquanto, a gente vai sempre fazer uma diminuição no começo e no final da carreira. A nossa próxima carreira é a repetição da primeira, onde a gente faz um V e 3 correntes. Todas as vezes em que você for iniciar essa carreira, a repetição da primeira, você vai iniciar a partir de agora, que a gente vai estar fazendo uma diminuição, você vai iniciar com 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Virar o trabalho, fazer um V dentro do primeiro V, e aí você dá continuidade exatamente como você aprendeu até então. Depois do V, você faz 3 correntes, vai para o próximo V e faz outro V e segue assim até o final da carreira. Quando eu chegar lá no outro lado, eu volto para mostrar para vocês como é que vocês irão fazer a diminuição no final desta carreira. Tô chegando aqui agora no nosso primeiro ponto de cava, tá? Aqui eu tenho um V, o último V da carreira da base, e nesse último V eu vou fazer outro V, mas eu vou fazer ele um pouquinho diferente. Eu vou fazer o primeiro ponto alto, vou fazer uma corrente e vou fazer o segundo ponto alto. Só que esse segundo ponto alto, eu vou parar com 2 laçadas na agulha. Dessa forma aqui. Agora, eu vou fazer um ponto alto duplo, que eu vou colocar na terceira corrente dessas 5 aqui que a gente iniciou a carreira anterior. 1, 2, 3. Na terceira corrente, eu vou fazer um ponto alto duplo. Ficando dessa forma aqui, tá bom? Você vai sempre encerrar desse jeito aqui, ok? Vou abrir aqui o trabalho para dar continuidade à explicação para vocês. Bem, pessoal, então, nesse momento, a gente já marcou as 2 cavas do braço, a gente também já fez 2 carreiras referente à parte da frente do trabalho, e agora a gente vai precisar dividir a parte da frente em 2 partes, centralizando assim o decote, tá? Pra gente fazer essa centralização, a gente vai contar quantos V's a gente tem entre um marcador e outro, tá bom? Aí, pessoal, a gente vai ter 2 possibilidades. A gente pode encontrar uma quantidade ímpar de V's ou uma quantidade par de V's. Para cada uma dessas possibilidades, eu vou dar uma sugestão diferente, tá bom? Prestem atenção. Primeiramente, contem quantos V's vocês têm aí para vocês saberem se vocês têm uma quantidade par ou uma quantidade ímpar. Vou contar o meu aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Eu tenho 13 V's, o meu trabalho ele é bem pequeno, então eu encontrei poucos V's. 13 é um número ímpar. Então, para vocês que também encontraram um número ímpar, prestem atenção no que eu vou explicar aqui. Vocês que encontraram um número par, esperem um pouquinho que daqui a pouco eu falo com vocês. Vocês irão pegar o total que vocês encontraram e dividir por 2. Todo número ímpar dividido por 2 vai sempre sobrar 1. E é esse 1 que vai sobrar que vocês irão centralizar. Eu vou mostrar aqui o meu na prática. 13 dividido por 2 é igual a 6 e vai sobrar 1. Eu venho aqui no trabalho e vou contar o resultado da minha divisão, que é 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui é o meu sexto V. Como vai sobrar 1, eu venho para o V seguinte e no V seguinte eu coloco o marcador. Ou seja, esse V aqui é o que está sobrando e é nele que eu vou abrir o ponto do decote. Nesse momento, eu tenho 6 V's antes do marcador, 6 V's depois do marcador. 6 mais 6, mais o V que está ao marcador, 13, tá bom? Vocês que encontraram uma quantidade ímpar de V's, façam a mesma coisa, mas lembrem-se de fazer com o número de vocês, tá bom? Com o número de vocês. Agora, é com vocês que encontraram uma quantidade par de V's. Todo número par dividido por 2 não vai sobrar resto, ou seja, vocês não terão um V sobrando para centralizar igual eu fiz no meu. Mas eu trouxe aqui uma soluçãozinha para vocês e eu vou tentar exemplificar aqui no meu trabalho. Eu vou tirar aqui esse marcador. Como vocês sabem, eu tenho 13 V's, mas eu vou esconder um aqui e vou fingir que eu tenho 12 V's, tá bom? 12 é um número par, que dividido por 2 também é 6, mas não vai sobrar resto.
Então, nesse caso, o que que vocês irão fazer? Vocês também irão dividir a quantidade de V de vocês por 2 e irão contar o resultado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui está o meu sexto V. Como eu não vou ter V sobrando, eu vou colocar o marcador nesse mesmo V. Aí, eu vou pegar outro marcador e vou colocar no V seguinte, tá? Ok? Então, tanto faz eu contar daqui para dentro ou daqui para dentro, o meu sexto V vai estar sempre com o marcador. Olhem só, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Vocês façam a mesma coisa, mas repetindo com os números de vocês. Peguem o número de vocês, dividam por 2 e façam a mesma coisa, tá bom? Então, agora eu vou voltar para onde eu parei, para poder dar continuidade, e isso aqui vale para os dois casos, tá bom? Agora, a gente vai dar continuidade juntos aqui. Como vocês devem lembrar, eu parei a carreira fazendo um ponto alto duplo junto ao último V. Agora, eu vou para a nossa próxima carreira. Toda vez que você for subir a segunda carreira, você vai fazer 3 correntes, 1, 2, 3, virar o trabalho. Vai fazer um ponto alto no segundo ponto alto do primeiro V, tá? Vocês vão sempre fazer dessa forma quando vocês estiverem fazendo a repetição da segunda carreira, que é onde a gente faz um V, 2 correntes, um ponto baixo, tá? E aqui vocês vão dar continuidade. 2 correntes, um ponto baixo, 2 correntes, um V. Dessa forma aqui, tá bom? E aí, vocês vão dar continuidade até vocês chegarem lá próximo do marcador. Chegamos aqui próximo ao ponto do decote, tá, pessoal? Olhem só, a gente saiu aqui do ponto de cava e chegamos aqui próximo ao ponto do decote. Como vocês podem ver, eu tenho aqui apenas um marcador, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês que tem apenas um marcador aqui no decote, como vocês irão fazer. E daqui a pouco eu mostro pra vocês que tem 2 marcadores, como vocês irão fazer, ok? Aqui eu fiz um V sobre o último V antes do marcador. Vou fazer 2 correntes, um ponto baixo nas 3 correntes da base, 2 correntes, e vou fazer aqui um ponto alto dentro do V onde está o marcador. A gente já fez isso aqui. E a partir daqui, eu já vou voltar. Vou fazer 4 correntes, 1, 2, 3, 4, virar o trabalho, e dar continuidade na repetição da primeira carreira, que é aquela carreira onde a gente faz um V e 3 correntes de separação, tá? Como eu já expliquei, quando você estiver fazendo diminuição, você vai sempre começar essa carreira com 4 correntes. E a gente também vai fazer diminuição aqui no centro do decote, tá bom? Agora, eu vou mostrar para vocês que tem 2 marcadores, como é que vocês irão fazer. Eu vou desmanchar aqui o meu trabalho até o V. Olha só, vou parar bem aqui. E vou colocar mais um marcador aqui. Pronto. E aí, o que vocês que tem 2 marcadores irão fazer? Um V sobre o V antes do primeiro marcador, 2 correntes, um ponto baixo nas 3 correntes antes do primeiro marcador, 2 correntes, e aí vocês irão fazer um ponto alto dentro do V onde está o marcador, só que vocês irão parar com 2 laçadas na agulha, dessa forma aqui. Agora, vocês irão fazer um ponto alto duplo na segunda corrente dessas 3 que vem depois do primeiro marcador. Vocês irão na segunda corrente e nessa segunda corrente vocês irão fazer um ponto alto duplo, que quando vocês estiverem com 3 laçadas na agulha, vocês vão laçar mais uma vez e passar por dentro de todas elas juntas, ficando dessa forma aqui, tá bom? É assim que vocês que têm 2 marcadores no decote irão finalizar a primeira parte da frente. E aqui agora é só dar continuidade da maneira que eu mostrei. 4 correntes, 1, 2, 3, 4, virar o trabalho, V dentro de V, 3 correntes, e aí vai pro próximo V e vai tudo de novo até o final da carreira. Ou seja, a diferença entre quem tem 2 marcadores
ou quem tem apenas um, está aqui neste ponto alto duplo que a gente colocou a mais. Só isso, tá? O resto é tudo igual. Vamos lá. Tô chegando aqui no finalzinho da repetição da primeira carreira. Aqui já estamos de volta à cava do braço. Eu tenho aqui um V ainda na base e eu vou fazer o V sobre esse V. Vou mostrar aqui para vocês mais uma vez como é que vocês irão encerrar essa carreira, a repetição da primeira carreira. Vou fazer o primeiro ponto alto do V, vou fazer uma corrente e vou fazer o segundo ponto alto, mas o segundo ponto alto eu vou parar com 2 laçadas na agulha, dessa forma aqui. Agora, eu vou fazer um ponto alto duplo. Quando eu mostrei isso aqui para vocês a primeira vez, a gente tinha aqui 5 correntes. A partir de agora, a gente já não vai mais ter aquelas 5 correntes, tá bom? A gente vai ter o trabalho dessa forma aqui, ó. 2 correntes, um ponto alto, 3 correntes aqui na base. Então, eu venho nesse espacinho aqui, depois do ponto alto, e vou fazer um ponto alto duplo nele. É assim que você vai encerrar essa repetição da primeira carreira, tá bom? É só o local onde você vai colocar o ponto alto que mudou, a base. Mas o resto é exatamente igual e vocês precisam lembrar disso daqui pra frente, porque eu já não vou mais explicar tanto, tá bom? Agora, todas as vezes em que você for começar a repetição da segunda carreira, vocês irão fazer 3 correntes, virar o trabalho, um ponto alto sobre o segundo ponto alto do V. E aí, é só vocês seguirem a sequência da repetição da segunda carreira. 2 correntes, um ponto baixo aqui nas 3 correntes da base, 2 correntes, V dentro de V. E seguir assim até o final. Quando chegar lá no final da carreira, eu volto mais uma vez para mostrar para vocês como é que vocês irão finalizar a repetição da segunda carreira. Chegando aqui do lado do decote, só resta um V na base, fiz o ponto baixo nas 3 correntes, vou fazer 2 correntes, e eu vou fazer, pessoal, apenas um ponto alto aqui nesse V. Para não ficar uma quebra feia no decote, ao invés de fazer dentro do V, eu vou fazer sobre o segundo ponto alto desse V, tá bom? Ficando dessa forma aqui, ok? Agora, é só eu repetir a repetição da primeira carreira. Eu começo com 4 correntes, tá? Aqui eu tenho 3, 4 correntes, viro o trabalho, e aqui eu começo tudo de novo. Pessoal, agora é o seguinte, eu vou continuar fazendo diminuições no lado do decote, porém, eu vou parar de fazer diminuições no lado da cava do braço. Eu vou começar a seguir reto nessa cava. Então, eu vou dar continuidade. Quando eu chegar aqui no finalzinho, eu mostro para vocês como vocês irão finalizar a carreira desse lado, que agora a gente já não vai mais fazer diminuição. Cheguei aqui de novo do lado da cava do braço. Como eu disse, agora eu já não vou mais fazer diminuição desse lado. Se eu fosse fazer diminuição, eu iria fazer dessa forma, olha só, parar o segundo ponto alto do último V com 2 laçadas e fazer um ponto alto duplo pegando nesse espaço aqui, como eu já expliquei para vocês. Como eu não vou mais fazer diminuição, eu vou completar esse V, vou fazer 3 correntes. E sobre esse ponto aqui, que é onde eu faria o ponto alto duplo, eu vou fazer 2 pontos altos. 1, 2. A partir de agora, deste lado, do lado da cava do braço, onde eu já não vou mais fazer diminuição, eu vou sempre encerrar com 2 pontos altos colocados juntos e vou sempre começar com 2 pontos altos colocados juntos. Então, eu vou fazer 3 correntes para subir, virar o trabalho e fazer um ponto alto no mesmo ponto. E aí, eu vou seguir a sequência que eu tenho que fazer até eu chegar lá no decote novamente. No decote, eu vou continuar fazendo diminuição, tá bom? No decote, eu vou continuar fazendo diminuição. Mas eu vou continuar fazendo diminuição no decote até quando? Eu vou abrir o trabalho aqui para explicar para vocês até quando vocês continuarão fazendo diminuição no decote. Bem, então aqui vocês conseguem ver a parte aqui da cava já seguindo reto, com 2 carreiras, mas a parte do decote a gente vai continuar fazendo diminuição. Mas vocês irão continuar fazendo diminuição na parte do decote até quando? Quanto mais vocês diminuem aqui, mais essa parte aqui, ela vai afinando. E vocês irão fazer essa diminuição até que vocês alcancem a largura que vocês querem para a alça de vocês. Eu vou mostrar aqui o meu primeiro trabalho, a peça que eu fiz pra mim, que é bem maior do que essa aqui que eu estou ensinando.
Olhem só. Eu medindo sem o acabamento, tá? Sem o acabamento, eu medindo aqui, a minha alça tem em torno de 4 centímetros, tá? Medindo aqui sem o acabamento, 4 centímetros. Então, eu fiz a diminuição do meu trabalho até eu alcançar 4 centímetros. Claro que isso quem vai decidir é vocês, se vocês querem mais largo, se vocês querem mais fino, enfim. Só lembrem que depois a gente vai fazer o acabamento tanto na parte da cava como na parte do decote, ou seja, o acabamento vai deixar a sua alça um pouco mais larga, tá bom? Eu também vou manter os 4 centímetros, embora minha peça aqui seja menor, mas eu também vou manter os 4 centímetros, tá? Então, eu vou fazer essa diminuição até eu chegar nos 4 centímetros e eu volto já para mostrar para vocês como a gente vai fazer. Vocês dão continuidade até vocês chegarem na largura que vocês querem. Bem, pessoal, aqui eu já alcancei mais ou menos os 4 centímetros que eu queria para a alça da minha peça. Então, nesse momento, eu também vou fazer a parte do decote reto. Vou seguir reto, tanto do lado da cava quanto do lado do decote. Quando vocês alcançarem a largura que vocês querem, vocês irão fazer a mesma coisa, seguir reto dos dois lados, tá? E para seguir reto do lado do decote, vocês irão fazer a mesma coisa que vocês fizeram aqui do lado da cava. Então, eu vou subir com 3 correntes, que equivale a um ponto alto, vou virar o trabalho e vou fazer um ponto alto no mesmo ponto onde eu subi com as 3 correntes. E vai ficar dessa forma. Agora, você segue a sequência da sua carreira. A minha sequência aqui é 3 correntes e V sobre V. Pode ser que você esteja na outra sequência, não tem problema nenhum. Independente de qual sequência que você está trabalhando, que você precisa entender que agora você começa e termina a carreira com 2 pontos altos colocados juntos. Olha só, eu venho aqui para o último ponto alto e nele eu vou fazer 2 pontos altos. Simples assim, tá? A gente já não vai mais fazer diminuição. Mas vocês irão fazer isso aqui até quando? Vocês devem lembrar que no começo do vídeo a gente determinou algumas medidas e uma das medidas que a gente determinou é a altura da cava do braço, tá? A altura da cava do braço. Vou dobrar aqui para aparecer esse marcador. Então, o que que a gente vai fazer a partir de agora? A partir de agora, vocês irão pegar uma fita métrica, irão colocar junto ao marcador da cava do braço e irão medir a altura da cava que vocês determinaram. E vocês irão fazer esse trabalho até vocês alcançarem essa medida. Então, eu vou terminar aqui esse lado e eu volto já para mostrar para vocês como é que vocês irão começar o outro lado. Pronto, pessoal, já arrematei esse lado aqui, já alcancei a altura da cava que eu quero para minha peça. Aqui, só para fazer uma observação, a última carreira que eu trabalhei foi a carreira repetição da carreira 1. Se você quiser acompanhar o meu trabalho exatamente como eu vou explicar na hora de fechar, você pode deixar a sua última carreira aqui também como carreira 1, tá bom? Mas lembrando novamente, dá para fazer o processo tranquilamente com a carreira 2. Você só vai ter que adaptar, ok? Então, depois de fazer esse lado, a gente vai passar para o outro lado. E, pessoal, o outro lado é exatamente igual ao primeiro, exatamente igual. Se por acaso você tiver dificuldade de fazer o outro lado sozinho, o que que você vai fazer? Você vai voltar o vídeo até o momento em que eu começo a tecer da cava até o decote, tá bom? Você volta esse vídeo aí da cava até o decote e faz o outro lado assistindo a aula, a minha explicação que eu dou para esse lado aqui. Você vai fazer exatamente a mesma coisa, tá bom? Volte o vídeo e assista tudo de novo. Eu vou apenas dar as explicações iniciais para não restar dúvida. E aqui é o seguinte, o fio você vai amarrar na outra cava, tá bom? Então, eu venho aqui no finalzinho da outra cava e bem sobre o segundo ponto alto do último V, eu vou amarrar o fio. A nossa próxima carreira é a repetição da carreira 2, então, eu venho com a agulha aqui no segundo ponto alto, laço o fio e puxo para poder colocar
a agulha no trabalho novamente. Vou fazer 3 correntes, que é como a gente começa a carreira 2, vou virar o trabalho e vou fazer um ponto alto sobre o segundo ponto alto. Agora, é só eu dar sequência à carreira. Um ponto baixo, 2 correntes de separação e V sobre V. E assim eu sigo o trabalho até lá no marcador. Pessoal, no marcador vocês devem lembrar a questão, como é que vocês devem fazer se vocês têm um marcador ou se vocês têm 2. É exatamente a mesma coisa que foi explicado na primeira parte, tá? Como eu disse para vocês, vocês vão repetir desse lado exatamente o que vocês fizeram do outro. Ok, pessoal? Então, a gente vai dar continuidade. Quando a gente estiver com os 2 lados prontos, a gente volta. Bem, pessoal, então, nesse momento, a gente terminou a parte da frente do trabalho. E agora, a gente vai passar para a parte de trás da peça. A gente vai fazer as costas da peça. E aqui é o seguinte, vocês irão voltar com o fio que vocês arremataram e irão amarrar esse fio no mesmo V onde está um dos marcadores, os marcadores que indicam a cava do braço, tá bom? Vocês vêm no mesmo V e amarrem o fio. Na nossa sequência, a carreira que a gente vai fazer agora é a repetição da segunda carreira. E a segunda carreira, a gente começa com 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Aí, a gente vem para essas 3 correntes, faz um ponto baixo, 2 correntes e faz V dentro de V. Isso aqui tudo a gente já aprendeu a fazer, né? Então, vocês irão dar continuidade até vocês chegarem lá próximo do outro marcador, na outra cava do braço, tá? E aí, eu volto para continuar a explicação com vocês. Bem, a gente tá chegando aqui próximo do outro marcador e agora a gente vai encerrar essa carreira. Eu fiz aqui um V dentro do V, vou fazer 2 correntes e um ponto baixo nas 3 correntes da base. Vou fazer 2 correntes e vou fazer apenas um ponto alto dentro desse V onde está o marcador. Esse encerramento que eu estou fazendo aqui é exatamente o mesmo encerramento que eu fiz aqui, olhem só, na primeira carreira de ida e volta na parte da frente, tá bom? É exatamente a mesma coisa. E para subir para a próxima carreira, que é a repetição da carreira 1, eu também vou fazer exatamente como eu fiz na parte da frente. Eu vou fazer 4 correntes, 1, 2, 3, 4, vou virar o trabalho, vou fazer um V dentro do V, 3 correntes, vou para o próximo V e fazer um V dentro do V, e aí eu vou seguir até o final da carreira, onde eu vou encerrar também da mesma maneira que eu ensinei na parte da frente, tá? O que que a gente vai fazer aqui na parte das costas, pessoal? A gente vai ficar trabalhando de ida e volta de um marcador ao outro, fazendo diminuições, tanto no começo quanto no final da carreira, tá bom? Essas diminuições eu já ensinei para vocês como se faz na parte da frente. Vocês irão fazer exatamente a mesma coisa. A única diferença é que na parte de trás vocês não irão abrir decote ainda, tá bom? Na parte de trás vocês não irão abrir decote. Vocês irão trabalhar de ida e volta. Mas vocês irão trabalhar de ida e volta até quando? Então, aqui, o que que vocês irão fazer para vocês descobrirem quantas carreiras vocês irão trabalhar dessa forma? Vocês vão pegar o trabalho de vocês, vir aqui na parte da frente, olhem só, eu estou com a parte da frente para minha vista, e eu vou analisar aqui esse lado que é da cava do braço. Olhem só, aqui é o decote e aqui é a cava do braço. Eu quero que vocês contem no lado da cava do braço quantas carreiras vocês fizeram com diminuições. Eu vou contar aqui o meu trabalho para vocês verem como é que vocês irão contar também. A primeira carreira com diminuição é essa aqui, olhem só, onde a gente colocou o primeiro ponto alto no V que está o marcador. Essa é a primeira carreira. Então, vem aqui, 1, 2, 3, 4, 5 carreiras. Se vocês observarem aqui,
A minha sexta carreira é aquela em que começa com 2 pontos altos no mesmo lugar. Isso aqui indica que aqui já é a primeira carreira reta, ou seja, aqui já não tem mais diminuição. Então, eu tenho 5 carreiras com diminuições, tá bom? Pessoal, não é para vocês seguirem meu número. Ah, vai fazer 5. Não. Vocês precisam contar o trabalho de vocês, porque dependendo do tamanho que vocês fizeram, o trabalho de vocês podem ter menos ou pode ter mais que o meu, tá bom? Então, é necessário que vocês contem e contem do lado do marcador da cava do braço. E aí, vocês irão repetir a parte das costas pela mesma quantidade. Ou seja, eu vou trabalhar de ida e volta por 5 carreiras no total, tá bom? Então, eu vou fazer essas 5 carreiras e eu volto já pra gente dar continuidade. Pronto, pessoal, olhem só. Aqui eu fiz as quantidades de carreiras de ida e volta que eu precisava para minha peça. E agora, o que que a gente vai fazer? Agora, a gente vai continuar trabalhando de ida e volta, porém, de forma reta. Eu não sei se vocês se lembram como é que a gente segue de forma reta no trabalho, mas a gente segue começando e terminando a carreira com 2 pontos altos. Eu vou fazer essa primeira carreira para não restar dúvidas, tá? Aqui não depende do tipo de carreira que você tá bom? Independente da carreira que você está, o início e o final é o mesmo. Vamos fazer aqui 3 correntes, virar o trabalho e fazer um ponto alto no mesmo ponto. E aí, você segue a sua sequência, tá? A minha sequência agora, eu faço 3 correntes e V dentro de V. Simples assim. Eu vou assim até o final da carreira. Chegando aqui no finalzinho da carreira, como eu não vou mais fazer diminuição, e sim vou fechar de forma reta, então, eu vou fazer aqui 3 correntes depois do V, e lá no último pontinho, eu vou fazer 2 pontos altos juntos, tá? Eu encerro sempre a carreira dessa forma, assim como eu sempre começo fazendo 3 correntes, virando o trabalho e fazendo um ponto alto junto às 3 correntes, e depois disso é só eu seguir a sequência. Pronto, então, é isso aqui que vocês irão fazer na próxima carreira. Trabalhar de ida e volta de forma reta, ou seja, com 2 pontos altos no começo e no final da carreira. Mas por quanto tempo vocês irão trabalhar dessa forma? Para exemplificar melhor para vocês, eu vou pegar a minha peça principal, que foi a que eu fiz antes dessa videoaula, tá bom? Olhem só, essa aqui é a minha peça principal, a que eu fiz para mim. Essa parte que está para frente de vocês é a parte da frente do trabalho, e aqui vocês conseguem ver a parte de trás, um pedaço da parte de trás da nossa peça. Eu vou virar aqui, e eu trabalhei de forma reta aqui por quanto tempo? Eu trabalhei de forma reta por 5 centímetros, tá? Olhem só, aqui a minha primeira carreira de forma reta é essa aqui, e eu trabalhei por 5 centímetros. Tá? Essa que eu estou fazendo, eu também vou trabalhar por 5 centímetros. Aí, depois que você completar, a gente volta para começar a fazer o decote das costas. Mas aqui é o seguinte, se você quiser o decote das costas mais fechado, você pode trabalhar essa parte reta por mais que 5 centímetros. Se você quiser mais aberto, você trabalha por menos, tá bom? Então, aqui os 5 centímetros fica como sugestão para você, tá bom? Então, vamos lá. Bem, pessoal, então aqui eu já alcancei a altura que eu precisava trabalhando de forma reta, tanto no início quanto no final da carreira, mais ou menos 5 centímetros. E como vocês podem ver, a última carreira que eu fiz nessa etapa foi a carreira repetição da carreira 1, que é quando a gente faz um V e 3 correntes, tá bom? Eu quero dar como dica para vocês que vocês façam o mesmo, que vocês também deixem essa carreira como a última carreira trabalhada nessa etapa. Por quê? Porque quando você for fazer o acabamento do decote, o fato dessa carreira ter um aspecto reto vai facilitar a construção desse acabamento, tá bom? Já que a nossa segunda carreira, ela tem um aspecto ondulado, ok? Então, agora, a gente vai passar para a construção das alças na parte de trás. Para construir as alças na parte de trás, a gente vai ter como referência as alças na parte da frente. Então, eu vou arrumar aqui o trabalho, deixando as alças da frente visíveis, porém, tá dessa forma aqui, olhem só.
a parte de trás, ela continua por cima das alças da frente. As nossas alças de trás, elas terão a mesma largura das alças da frente. Entretanto, elas começarão a ser feitas de forma mais larga. A gente começa de forma mais larga e vai diminuindo até que a gente alcance a largura da parte da frente. E por que a gente começa assim? Porque se a gente já começar ela da mesma largura da parte da frente, o decote na parte de trás vai ficar quadrado. E eu não quero um decote quadrado, eu quero um decote arredondado, igual a minha primeira peça. Olhem só. Na minha primeira peça, a gente tem um decote arredondado, tá bom? Então, para que eu conseguisse esse efeito, eu comecei as alças na parte de trás, um pouco afastada da espessura da parte da frente, e aí eu fui diminuindo até que elas tivessem exatamente a mesma espessura, tá bom? E é isso que a gente vai fazer na outra peça. Então, pessoal, vocês vão arrumar o trabalho de vocês certinho aqui, carreira por carreira, colocando carreirinha de trás em cima da carreirinha da frente, arrumando os pontinhos. E aqui eu tenho duas orientações diferentes. Para vocês que estão fazendo peças pequenas, P, PP ou M, até M, tá bom? O que vocês irão fazer? Observe que esse espaço aqui, ele é o primeiro espaço antes do limite da alça da frente. Vocês irão pular esse espaço e irão colocar o marcador nesse outro espaço aqui. Esse marcador vocês irão colocar na segunda correntinha. Dessa forma. Agora, se vocês estão fazendo peças já um pouquinho maiores, como G, GG, vocês irão pular os dois espaços. Vão pular esse e irão colocar o marcador nesse aqui, no terceiro espaço, tá bom? Apenas essa a diferença. Quem tiver peças maiores, vai começar com a parte de trás um pouco mais larga, ok? Aí é só vocês virem do outro lado, arrumem certinho também para vocês não se confundirem, e fazerem a mesma coisa. Se vocês estão trabalhando PP, P, M, vocês pulem um espaço e coloquem o marcador no segundo, como eu estou fazendo. Agora, se vocês estão trabalhando G, GG, vocês pulem dois espaços e coloquem o marcador no terceiro, ok? E aí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai dar continuidade. Eu vou continuar reta aqui na parte da cava do braço, vou começar a minha sequência aqui de pontos. Quando eu chegar aqui próximo ao marcador, eu volto para mostrar para vocês o que vocês irão fazer. Bem, então aqui eu já estou chegando onde a gente colocou o marcador. E aqui é o seguinte, eu fiz o V sobre o V. Falta aqui apenas um V antes de eu chegar ao marcador. Vou fazer duas correntes, um ponto baixo, duas correntes. E como eu preciso fazer diminuição, eu vou eliminar aqui esse V. Vou fazer um ponto alto dentro dele, só que eu vou parar esse ponto alto com duas laçadas na agulha. E vou fazer mais um ponto alto, dessa vez na segunda corrente, na mesma corrente onde está o marcador. E vou parar com 3 laçadas na agulha. Estou com 3 laçadas na agulha, vou laçar mais uma vez e vou passar por dentro das 3, fechando esses dois pontos altos juntos. Agora é só eu subir da maneira que vocês já conhecem, para repetir a primeira carreira. 4 correntes, viro o trabalho, faço um V dentro do V. Eu vou seguir aqui, como a minha alça é pequenininha, eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Vou fazer aqui 3 correntes, V dentro do V, 3 correntes novamente, e aqui eu já cheguei, como a minha alça é pequenininha, eu já cheguei aqui na cava do braço, venho aqui no segundo ponto e vou fazer 2 pontos altos, já que nesse lado aqui eu sigo reto. Já subo fazendo 3 correntes, viro o trabalho, faço um ponto alto junto às 3 correntes e sigo a minha sequência, que dessa vez é a repetição da segunda carreira. Olhem só aqui, cheguei aqui no final da carreira, falta apenas um V na base. Eu também vou eliminar esse V, eu vou sempre eliminando aqui o último V da base. Então, eu venho aqui sobre esse V e faço um ponto alto, parando com 2 laçadas. Venho aqui nesse espaço vazio e faço outro ponto alto. E aí, eu vou encerrando da mesma maneira que eu encerrei anteriormente. Olhem só. Vocês vão repetindo
esse trabalho até vocês alcançarem a mesma largura da alça da frente de vocês, como eu já falei. No meu caso, eu já alcancei, tá? O meu trabalho aqui está exatamente como está a alça da frente, com apenas um V inteiro. Eu só tenho aqui um V. Então, eu já alcancei a mesma largura da parte da frente. Então, se eu já alcancei, agora eu vou subir reto. 3 correntes. Vou virar o trabalho e vou fazer um ponto alto sobre o mesmo ponto da base. Iniciando aqui a carreira com 2 pontos altos juntos. Aí, eu faço 3 correntes, vou fazer o V sobre o V do centro, que é o único V que eu tenho agora, 3 correntes. Vou aqui para o finalzinho da carreira e também vou encerrar com 2 pontos altos juntos. Então, é isso aqui que vocês irão fazer. E vocês vão fazer isso até quando? Vocês vão fazer isso agora, trabalhar de forma reta, até que vocês tenham na parte de trás a mesma quantidade de carreiras que vocês fizeram na parte da frente, tá bom? Vocês contem aqui quantas carreiras vocês fizeram na parte da frente e façam a mesma quantidade de carreiras na parte de trás, tá bom? Vou fazer aqui o meu quando eu alcançar a mesma quantidade de carreiras, eu volto para mostrar para vocês como é que a gente vai fazer o fechamento. Bem, então, nesse momento, eu tenho desse lado aqui a mesma quantidade de carreiras que eu tenho na parte de trás. Exatamente a mesma quantidade de carreiras, vocês podem ver que já dá certinho aqui a altura das 2 alças. E a minha próxima etapa é fechar essas 2 alças, tá? Unir a alça de trás com a alça da frente. Só que antes de eu fazer isso, eu preciso colocar o meu trabalho do lado avesso. Para as meninas que estão chegando agora, que ainda se perdem um pouco com essa questão de avesso direito, eu vou explicar para vocês como vocês irão identificar o lado avesso da peça de vocês. Vejam só, quando vocês estão tecendo um trabalho, o lado direito da peça é o lado que está para sua frente, o lado que você está vendo. Então, nesse caso, o lado avesso é o lado que está para trás, o lado que você não está vendo. Quando você trabalha de forma circular, você tem sempre o lado direito e o lado avesso. Só que quando você trabalha de ida e volta, que você tem que ficar girando o trabalho toda hora, nesse caso você não tem lado avesso e lado direito, porque cada carreira vai estar em uma posição diferente. Entretanto, quando você tem um trabalho como esse aqui, que você mistura circular e ida e volta, você leva em consideração a parte circular para você determinar o lado avesso, tá bom? Lado avesso e o lado direito. Então, olhe aí para o seu trabalho e veja qual é o lado direito, qual é o lado avesso da peça de vocês e coloque o lado avesso para fora, igual está o meu aqui. Então, agora a gente vai fazer a união. Essa união que eu vou passar aqui para vocês é apenas uma sugestão. Vocês podem fazer esse fechamento da maneira que vocês quiserem. Então, eu vou fazer essa união aqui, pessoal, com pontos baixíssimos. Vou colocar a carreira aqui, a última carreira frente a frente das 2 partes. Eu venho aqui para essa parte aqui, venho no primeiro ponto, entro com a agulha de frente para trás e vou buscar a alcinha que ficou lá para trás. Dessa forma. Aí, eu vou puxar o fio para poder regular o tamanho da alcinha que está na agulha. Vou para o próximo ponto, entro no próximo ponto e entro no ponto da mesma direção. Olhem só, eu entrei no segundo ponto alto aqui da frente, então, eu vou no segundo ponto alto aqui da parte de trás e vou entrar também com a agulha. Vou laçar o fio e vou fazer um ponto baixíssimo. Aqui eu tenho 3 correntes na frente, 3 correntes atrás. Eu vou entrar aqui no centro da primeira corrente da parte que está na minha frente e vou sair lá no centro da primeira corrente que está na parte de trás. Laço o fio e faço um ponto baixíssimo. Eu vou repetir aqui na corrente seguinte, sempre entrando nos pontos da mesma direção. Não apertem muito o ponto baixíssimo, que é para não correr risco da sua alça ficar encolhida, tá? Por que que a gente tem que colocar a peça do avesso? Porque esse fechamento aqui, olhem só, aqui eu tenho o primeiro ponto alto do V, eu entro no primeiro ponto alto, entro no ponto alto da parte de trás. Porque esse fechamento aqui, ele cria uma espécie de relevo. Então, você fazendo ele do lado avesso, você vira o trabalho e o relevo não vai ficar aparecendo.
E aí, você segue assim até o final da carreira. Olha só, cheguei aqui no último pontinho. Vou fazer um ponto baixíssimo. E aqui é só eu arrematar o fio. Olha só, o lado avesso e o lado direito. Bem, então agora com um lado concluído, olha só. Um dos nossos lados já está concluído, a gente vai passar para o outro lado. E a gente inicia amarrando o fio no trabalho. A gente vai sempre amarrar o fio do lado da cava, tá bom? E vai seguir a direção de dentro das costas. A direção do marcador. Eu venho aqui no primeiro ponto alto da carreira e vou amarrar o fio nesse primeiro ponto alto. E aí, esse lado da parte da cava, como vocês sabem, a gente começa de forma reta. A gente vai seguir até o final de forma reta, então a gente tem que começar já com os 2 pontos altos. E aí, é só a gente seguir a sequência até o marcador e repetir tudo de novo, tudo que a gente fez desse lado. Mais uma vez, eu vou dizer para vocês, não lembram? Volta ao vídeo até o momento em que a gente coloca esses 2 marcadores e faz essa parte assistindo como a gente fez essa parte aqui, tá bom? E repete exatamente a mesma coisa. Simples assim, tá bom? Quando a gente estiver com os 2 lados fechados, a gente volta para os acabamentos da peça. Vamos lá. Pronto, pessoal, os nossos 2 ombros estão fechados. Como vocês podem ver aqui, o último ombro que eu fechei ainda está com o fio. E esse fio está para o lado do decote, ou seja, eu não arrematei porque eu vou dar continuidade já fazendo o acabamento aqui, tá bom? E como vocês podem ver também, no lado do decote, eu mantive o marcador na parte mais profunda, bem no centro, tá? Da parte da frente, na parte mais profunda, porque eu quero chamar a atenção quando a gente estiver passando com acabamento nessa região, porque a gente precisa fazer um esqueminha aqui para que o trabalho não arredonde. Outra coisa, coloquem o lado avesso da peça de vocês para dentro, tá? Aqui, como vocês podem ver, o lado direito da minha peça já está para minha frente, tá bom? Então, vamos continuar. Eu vou aqui, onde eu parei com o fio, e eu vou descer na direção do marcador. Então, aqui eu tenho sempre aqueles pontos altos que iniciaram a carreira da parte reta, e eu vou fazer para cada um desses pontos altos 2 pontos baixos. 1, 2. Vou para o próximo ponto alto e faço 2 pontos baixos. No próximo, novamente, 2 pontos baixos. Se vocês tiverem um ponto alto muito alongado, tem pessoas que têm um ponto mais alongado. Se vocês tiverem um ponto alto muito alongado e vocês acharem que colocar apenas 2 pontos baixos fará com que essa parte do seu trabalho encolha, então vocês podem colocar 3 pontos baixos para cada ponto alto. Só mantenham essa quantidade. Não fiquem colocando 2 para um ponto alto, depois 3 para outro, enfim, tá? E aí, eu vou seguir colocando 2 pontos altos até eu chegar na parte com diminuição. Então, aqui eu já tô chegando na parte com diminuição, e aqui vocês vão observar que os pontos já são mais alongados, tá? Aqui eu tenho um ponto alto, aqui eu tenho um ponto alto duplo. Onde eu tenho ponto alto, eu vou continuar fazendo 2 pontos baixos. Onde eu tenho ponto alto duplo, eu vou fazer 3. Novamente, aqui eu tenho um ponto alto, eu faço 2 pontos baixos. Mais uma vez, um ponto alto duplo, eu faço 3. E aí, vocês seguem de acordo com como eu posso dizer, a altura dos pontos de vocês, tá? Bem, aqui eu cheguei próximo ao marcador que a gente colocou lá na profundidade do nosso decote. Como vocês podem ver, esse marcador tá naquele V em que a gente colocou um ponto alto para fazer um lado da parte da frente e um ponto alto para fazer o outro lado da parte da frente. Bem, eu venho no ponto alto antes do marcador e faço 2 pontos baixos. 1, 2. Agora, esse espaço aqui onde está o marcador, a gente não vai fazer ponto. É como se a gente estivesse fazendo uma diminuição aqui, tá bom? Então, eu venho direto para o próximo ponto alto e faço 2 pontos baixos. 1, 2.
Eu vou tirar esse marcador aqui, só para eu não me confundir, eu vou tirar ele e eu vou colocar ele bem na parte de cima, tá? Para pegar esse espacinho entre o último ponto baixo desse lado e o primeiro ponto baixo do outro lado, tá bom? Olhem só, ok? Na nossa próxima carreira eu explico. E agora eu vou dar continuidade, repetindo desse lado a mesma coisa que eu fiz desse. Onde tem ponto alto, eu faço 2 pontos baixos. Onde tem ponto alto duplo, eu faço 3 pontos baixos. E aí, você segue repetindo da mesma forma que você fez do outro lado. Aí, é o seguinte, vocês irão dar a volta, seguindo aqui a sequência que vocês já sabem como fazer, até vocês chegarem na parte das costas, que é essa parte reta aqui. Quando vocês chegarem nessa parte reta, o que vocês irão fazer? Nessa parte reta, os pontos não estão na lateral, e sim para cima. Onde tem 3 correntes, vocês irão fazer 2 pontos baixos. Mas onde tem V, vocês irão fazer um ponto baixo para o primeiro ponto alto, um ponto baixo para a corrente e um ponto baixo para o segundo ponto alto. Ou seja, vocês irão fazer ponto sobre ponto, porém, onde tem 3 correntes, vocês irão fazer 2 pontos baixos, tá bom? A gente faz isso para que o pescoço não fique tão alargado nas costas. Mas se vocês perceberem que fazendo dessa forma, o pescoço talvez fique apertado demais para vocês prefiram que fique um pouco mais folgado, então vocês podem colocar um ponto baixo para cada uma das 3 correntes, tá bom, pessoal? Então, eu vou fazer o meu trabalho, vou fechar a carreira e eu vou subir fazendo ponto baixo sobre ponto baixo, até eu chegar aqui novamente no nosso marcador. Quando eu chegar aqui nesse marcador, eu volto para mostrar para vocês como é que vocês irão passar por ele nas nossas próximas carreiras, tá bom? Vamos lá. Pronto, pessoal, eu já aqui dei a volta no trabalho, já encerrei a carreira e já comecei a segunda carreira. E essa segunda carreira, pessoal, é ponto baixo sobre ponto baixo, até você chegar aqui no marcador do decote. Aqui o que você vai fazer? Você vai continuar fazendo ponto baixo sobre ponto baixo, porém você não vai fazer o último ponto baixo antes do marcador. Olhem só aqui, eu vou fazer esse ponto baixo, mas o último ponto baixo antes do marcador eu não vou fazer. Aí eu vou para o outro lado, para depois do marcador, e eu também não vou fazer o primeiro ponto baixo depois do marcador. Eu vou direto para o segundo e a partir do segundo eu começo a fazer pontos baixos sobre pontos baixos novamente, tá bom? Fazendo dessa forma, eu mantenho o decote em V aqui, tá bom? Eu vou tirar esse marcador daqui de baixo e eu vou colocar aqui em cima. Aí, se vocês forem fazer a terceira carreira, como eu vou fazer 3 carreiras de pontos baixos no acabamento do decote, se vocês forem fazer a terceira carreira, vocês também repitam a mesma coisa, tá? O mesmo processo. E vocês vão repetir esse processo por quantas carreiras vocês quiserem fazer no acabamento do decote. Como eu disse, eu vou fazer 3. Vocês podem fazer menos, vocês podem fazer mais à vontade. Aí, quando vocês terminarem o decote, vocês irão passar para a cava do braço. E na cava do braço, a gente tem o mesmo esquema. Olhem só aqui essa parte de baixo da cava do braço. Aqui a gente também tem um V, que tem o ponto alto que vai para a parte de trás e o ponto alto que vai para a parte da frente. Eu vou colocar aqui o marcador nesse V. E do outro lado, eu vou fazer exatamente a mesma coisa, lá na outra cava. Olhem só. Um V que pega a parte da frente e que pega a parte de trás. Aí, quando eu estiver fazendo o acabamento da cava do braço, eu vou repetir o mesmo processo aqui no marcador. Exatamente a mesma coisa que eu fiz aqui na frente. Bem, quantas carreiras? Pessoal, eu vou repetir aqui novamente. No meu trabalho, eu fiz 3 carreiras no decote e 2 na cava do braço, tá bom? 3 no decote e 2 na cava do braço. Vocês façam quantas carreiras vocês acharem melhor ou mudem o acabamento, enfim, fiquem à vontade. E o meu trabalho ficou dessa forma. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês fizerem essa peça ou qualquer outra peça do canal, postem nas redes sociais e me marquem. Vou ficando por aqui. Beijos e até a próxima.